Pronto, pessoal. Começando oficialmente, então, agora, né? Bom dia a todos. O objetivo, né, dessa aula de inaugural é para a gente dar aqui um curso sobre infância na perspectiva da psicologia analítica. Por quê? Porque na psicologia analítica, a gente sabe que o Jung se deteve pouco no tema da infância. Ele desenvolveu uma teoria da personalidade, claro, ele observou crianças, inclusive, nesse livro aqui, ó, O Desenvolvimento da Personalidade, é um dos livros que a gente vai usar no encontro de hoje. O Jung, ele analisa uma criança a partir da análise que ele faz com os pais dessa criança, né? O caso da Aninha está descrito nesse livro, é bastante interessante. Mas ele não analisou diretamente criança. Porém, nos estudos dele, ele fala sobre a origem da consciência, a formação do ego, dentre outros conceitos centrais da teoria dele, né? O consciente coletivo, e outras estruturas da personalidade, como a sombra, ânima e ânimo, self, né? Além do ego, persona, etc. Posteriormente, alguns autores pós-jungianos, como, por exemplo, o Eric Neumann e o Michael Fordham, eles, a partir das observações do Jung, eles foram desenvolvendo, aí sim, né, estudos mais aprofundados, mais detidos nessa etapa da vida. Né? Mas o Jung não. Pelo contrário, assim, ele já achava que o Freud já tinha descrito bastante sobre essa parte da infância, né? Então, ele acabava abarcando ali um pouco do conhecimento analítico nessa área e se deteve mais na segunda metade da vida. Mas, como eu estava falando, né, ele deixou ali os germes para que, posteriormente, outros autores pudessem aprofundar. Nas próximas aulas, né, quem for fazer o curso, a gente vai adentrar um pouco mais nesses desdobramentos teóricos do Eric Neumann e do Michael Ford, certo? Mas na aula de hoje, a gente vai se deter mais numa revisão junguiana, né? Ou seja, do que Jung falou sobre essa etapa da vida. Vocês receberam um e-mail, né? Nós temos 3 tópicos centrais na aula de hoje. Uma vai ser a formação do ego, o outro vai ser influências internas e externas sobre a criança, e o outro tópico seria a batalha do guerreiro, né? No desenvolvimento do ego, que seria uma metáfora aí, mítica, né? Mitológica, para o esforço, né, psíquico de um ego permanecer se fortalecendo no meio de tantas influências. Né? Bom, queria ver com a Priscila sobre a questão dos slides. Está perto a transmissão? Tá mais ou menos, porque eu tô no celular, né? E eu fui ligar o computador para salvar, para poder transmitir. Eu nem sei fazer isso, então por isso que demora um pouquinho, porque o meu computador fica bem lento no início. Eu acredito que daqui a uns 5 minutos dá certo. Tranquilo. De todo modo, eu vou seguir, tá? O Jung, pessoal, no livro dele aqui, ó, outro livro importante também, né? A gente vai discutir alguns aspectos desse livro hoje. Um é esse aqui, o desenvolvimento da personalidade, né? O outro é esse aqui, a natureza da psique. É o volume 8.2 da obra completa do Jung, né? Ele discorre sobre o desenvolvimento da personalidade, fazendo aí um percurso, fazendo um paralelo, na verdade, com o percurso do Sol, né? Então, eu vou ler aqui uma citação desse livro que diz o seguinte: de manhã, o Sol se eleva do mar noturno do inconsciente e olha para a vastidão do mundo colorido que se torna tanto mais amplo quanto mais alto ele ascende no firmamento. O Sol descobrirá sua significação nessa extensão cada vez maior de seu campo de ação, produzida pela ascensão, e se dará conta de que seu objetivo supremo está em alcançar a maior altura possível e, consequentemente, a mais ampla disseminação possível de suas bênçãos sobre a Terra.
Então, ele faz o paralelo desse percurso, do nascimento do Sol até o ponto mais alto do Sol, que é o meio-dia, ele faz um paralelo com a primeira metade da vida, né? Apoiado nesta convicção, continuando, ele se encaminha para o zênite imprevisto. Imprevisto porque sua existência individual e única é capaz de prever o seu ponto culminante. Precisamente ao meio-dia, que é um paralelo, né, em relação à meia-idade, o Sol começa a declinar. E este declínio significa uma inversão de todos os valores e ideias cultivados durante a manhã. O Sol torna-se, então, contraditório consigo mesmo. É como se recolhesse dentro de si os seus próprios raios, em vez de emitir. A luz e o calor diminuem e, por fim, se extinguem. Né? Então, nessa citação aí, a gente pode perceber esse paralelo, né, com o desenvolvimento da consciência. Depois do meio-dia, que é a metade da vida, que o Jung diz que acontece a crise da meia-idade, né, a metanoia, o sujeito esse ego, né, vai diminuindo, digamos assim, a sua prevalência sobre a personalidade do indivíduo, porque ele vai se tornando mais flexível, né, mais aberto aos desígnios do céu, né? Então, isso aí só para a gente ver como ele faz esse paralelo, o nascimento do Sol como o surgimento da consciência. Vejam que nessa metáfora, né, o Sol ele nasce ali no horizonte, no mar, o mar como a vastidão do inconsciente. O que é que significa? Significa que a consciência surge do inconsciente. Primeiro, tudo é inconsciente, né? Ao contrário do inconsciente freudiano, que é formado pela repressão de conteúdos de uma consciência, né? Ou seja, certas repressões na consciência vão recalcar ali alguns conteúdos e formar um inconsciente. Para o Jung, não. Para o Jung já existe uma inconsciência ali, comum a todo ser humano, né? Comum a toda pessoa humana, que é o inconsciente coletivo, e a partir dele é que vai surgir uma consciência. E para que exista uma consciência, é necessário que exista um ego capaz de perceber a si mesmo. É um ego que é capaz de experienciar suas memórias, ter uma continuidade de memória, experienciar os seus próprios conteúdos. Né? O Jung vai dizer que o ego é um dos principais arquétipos da personalidade, né? Que ele vai ser responsável por apreender a realidade do sujeito. Né? Ele vai fornecer um sentido de consistência e de direção. Pronto, precisa deixar de mentir. Um senso, então, de consistência e de direção. Né? E esse ego, ao longo da vida, ele vai passando por várias atualizações. Ele vai sendo ampliado, né? A partir de conflitos, a partir de sofrimentos, a partir de contradições, ele vai se ampliando. E esse ego, à medida que ele vai surgindo, ele tem, né, uma forte ligação, é importante isso aqui, ele tem uma forte ligação com as noções corporais. Né? O ego, ele vai surgindo a partir também de quando o bebê vai começando a ter a noção que ele tem um corpo, e, portanto, ele é um sujeito. Né? E a consciência, então, do próprio corpo vai levando a uma consciência de eu. Um eu, né, que também vai estar ligado à noção de identidade e à noção de um senso também de autoestima. Vamos falar agora mais detidamente sobre o desenvolvimento desse ego, de medo, desse ego. Ô, Érica, deixa eu só te perguntar. Esse trechinho que você leu é do desenvolvimento da personalidade?
Não, o trecho que eu li é do A Natureza da Psique. Ok, certo. Viu? O parágrafo dele, mais precisamente, para te dar referência, é o parágrafo 778. Certo. Certo? Obrigada. Nada. Ah, gente, antes que eu esqueça, né? Eu vou aqui expondo o conteúdo e tudo, mas fiquem à vontade, por gentileza, né? Para levantar a mão, conversar, né? Se alguém tiver aí alguma dúvida, pedir que eu repita algum conteúdo que não ficou claro, algum trecho, alguma parte, né? Vamos aqui interagir, tá bom? Estou vendo que a Priscila aqui já vai expor os slides para vocês, ótimo. E vamos aqui dar esse segmento. O ego, gente, tanto ontogeneticamente é do desenvolvimento do indivíduo, né? E filogeneticamente se trata do desenvolvimento da espécie. Então, tanto ontogeneticamente como filogeneticamente, a consciência e o ego eles vão surgindo de uma forma gradual, de uma forma devagar, né? Lá nos primórdios, né, o homem era mais instintivo, aos poucos foi desenvolvendo a linguagem, veio o advento da civilização, né, uma, uma, como um surgimento ali, né, de uma consciência, né, mais clara, no desenvolvimento da espécie. Assim também ocorre no desenvolvimento do indivíduo, certo? Os slides estão ali, pelo que eu pude ver. Aí, ó, o primeiro slide que a Priscila está colocando agora, pessoal, é essa citação. É o título, né? E o segundo slide vai ser a citação que eu acabei de falar para você. E aí, logo, logo, Érica, é porque apareceu uma música aqui do nada no computador, não vi o que tu estava falando. É para passar, para continuar, é para passar os slides, vocês estão conseguindo ver? e todos estão conseguindo ver os slides, está no 1 agora, né? Não é fácil ser criança. Aí, Priscila, tu está vendo que logo abaixo da logo tem um íconezinho do lado de uma barrinha que tem a porcentagem. Eu iria clicar nesse íconezinho para poder expandir a tela. Que é o modo apresentação, exatamente. Gente, desculpa, é porque realmente eu nunca fiz isso, eu não sei fazer, mas vamos lá. Porque onde é que eu Eu vou te clico? orientando, sem problema. Tu bota no PowerPoint, né? Ah, Pronto. Aí, debaixo do logo da artesania, a ah, formação do ego, revisão junguiana, não tem uma barrazinha de zoom? tem. Pronto. Do lado esquerdo tem um ícone. O primeiro ícone do lado dessa barra. Esse, pronto. Esse é o modo apresentação. Pronto. Perfeito. Aí você vai passando na seta à direita. Pronto, esse é o slide que nós estamos agora. À medida que eu vou falando, tu vai avançando o slide, Tá bom. certo? Então, o primeiro slide foi da apresentação, o segundo foi o da citação e o terceiro é esse aí, que é o assunto que eu estou entrando agora, né? Que é que a consciência surge a partir do inconsciente. O que o Jung quer dizer com isso? Né? Que a criança, quando ela nasce, o bebê, quando ele nasce, ele está imerso no inconsciente coletivo. Ele não tem uma consciência, ele não tem uma percepção de si mesmo, né? O que ele tem de memórias são coisas muito incipientes, né?
que não são considerados ainda uma consciência formada. Então, não há um ego. Não há, então, um sujeito diferenciado do meio. Existe, então, uma experiência de total unidade. Né? Um estado de unidade. Depois é que vai surgindo o ego, até ele se tornar o centro da consciência. E o desenvolvimento da consciência se dá de uma forma gradual. Vamos se deter mais agora no estado de indiferenciação. Pode passar o slide. Aí depois a gente vai para as ilhas de consciência e depois para o ego rudimentar. O estado de indiferenciação é uma experiência de unidade ou participação mística, em que o bebê se encontra imerso no inconsciente coletivo, indiferenciado da psique da mãe e do meio. Então, é o que eu estava falando para vocês, ele não tem ainda uma consciência, ele não tem ainda um ego, apenas uma experiência de total unidade ou participação mística. Ele está completamente imerso na psique da mãe. Ele é o self corporal, ele é a mãe é ele, o mundo é ele, o ambiente é ele, tudo é ele. Né? Uma experiência de total inconsciência, portanto, de unidade. Aos poucos, sim, nessa fase imperam o quê? Os instintos corporais e psíquicos. Né? O bebê começa a se mexer porque ele teve um pesadelo, né? Ele chora porque ele está com fome. Então, o corpo dele, que é esse self corporal, né? Por que eu falo de self? Porque ele é um inconsciente, né? Ainda não tem uma consciência. Não, ele não pensa, eu estou com fome, eu vou chamar a mamãe. Não, é só um instinto. Né? Um instinto. E a partir que esse instinto vai se manifestando, a mãe vem e supre, né? Reintegra ali aquele equilíbrio, né? E aos poucos, acompanhando essa noção corporal, é que vai surgindo essa consciência. Né? No começo, não, são só os instintos corporais e psíquicos. Pode passar. Pronto. Aí é o seguinte, o Jung vai dizer que os primeiros fragmentos de consciência vão surgindo já ali naquela fase, até mais ou menos os 3 anos. Né? A gente vai ver nas próximas aulas que outros teóricos, eles falam dessa construção de consciência um pouco mais cedo. Né? Mas a gente está fazendo primeiro uma revisão junguiana. Então, o Jung vai dizer que vão surgir ilhas de consciência. Essas ilhas, vamos imaginar o mar com alguns pontos de terra, né? Eles estão o quê? Eles estão isolados. Não existe, então, uma unidade nessa ilha. Não existe uma coesão, portanto, nessa consciência. Não existe, então, um ego formado. São focos, são ilhas de consciência. Nessas ilhas de consciência existem o quê? Existem memórias, existem os conteúdos da própria vivência do ego, né? Vivências da infância. Ainda não há uma continuidade da memória, então ainda não há uma integridade do ego. O Jung fala que nessa parte aqui, das ilhas de consciência, na criança, que acontece em toda a primeira infância, né? Existe uma impossibilidade de a criança experimentar o conflito. Por quê? Porque o conflito, que é aquele que causa uma cisão interior, ele só pode existir com a existência de uma consciência e de um ego já formado. Porque aí possibilita a existência de uma contradição. Eu tenho, então, no meu ego, 2 vontades diferentes, 2 pensamentos diferentes, né? Ou algo que se opõe a um conteúdo inconsciente. Então, vai haver ali algum tipo de conflito moral a ser resolvido. Na criança, ele vai dizer que não há possibilidade desse tipo de conflito, porque essas ilhas de consciência, elas não entram em contradição entre si. É por isso que, às vezes, uma criança, ela está morrendo de brincar com você, ri, daqui a pouco briga, odeia o colega, não quer saber, briga, bate, chora, daqui a 5 minutos estão brincando de novo. Né? Porque não existe um contato, não, mas eu não estava com raiva dele, como é que agora eu vou fazer as pazes? Não existe isso. Existiu uma ilha de consciência, onde, né, veio aquele instinto da raiva,
e logo depois uma outra ilha de consciência, e ela está ali falando com aquela outra criança, sem contradição alguma. Tem mais gente entrando na reunião. Bem-vinda, Karine. Gente, vão me desculpando, né? Porque eu vou aqui apresentando, né? E ao mesmo tempo eu ficar atenta aqui às pessoas que vão entrando, mas vai dando certo. Então, vamos lá. Pode passar o slide. Eu estava falando, né, que o Jung fala, né? Voltei o slide só um pouquinho de novo, assim. Deixa eu ainda falar um pouco mais sobre essa parte do conflito, né, das ilhas de consciência. O Jung vai falar que é ao crescimento da consciência que nós devemos a existência de problemas. Eles são o presente grego da civilização, né? Quer dizer, vem a consciência, que seria um grande presente, né, para a civilização, mas ela também traz, é um presente grego, ela também traz um problema, que existe ali a possibilidade de ampliar a consciência, mas também a necessidade de se desprender de noções antigas, né, de traços de infantilismo, né, de crença na natureza, né? O indivíduo passa a precisar fazer escolhas, a fazer renúncias, a ter conflitos morais, etc. Mas na criança ela não vai experimentar esse tipo de conflito, né? Porque ela ainda não tem um ego forte capaz de entrar em contradição. Ela não vai experimentar, então, pessoal, uma dúvida, uma dualidade na relação com o outro. Né? O exemplo que eu estava dando para vocês é a questão da briga com a criança. Né? Ela não vai experimentar dúvida ou dualidade em relação ao outro. A partir do momento em que o ego vai se fortalecendo, né? Ele vai formando, vai saindo das ilhas de consciência, né? Existe ali uma energia psíquica, né? Que vai dando conta de energizar essas ilhas de consciência até a formação de um ego, né? E aí vai surgir um ego que na infância é um ego que ainda não é totalmente forte, não é ainda totalmente coeso, é um ego rudimentar. O ego rudimentar, ele é capaz de manter a continuidade da memória. Então, portanto, ele já tem uma integridade. Ele diz aqui no parágrafo 755, nessa citação, só mais tarde, quando a série de conteúdos do eu, ou o chamado complexo do eu, adquire energia própria, é que surge o sentimento da subjetividade ou egoicidade. Este é provavelmente o momento em que a criança começa a falar de si na primeira pessoa. Você vê que uma criança muito pequena ali, quando ela está começando a falar, 3 aninhos mais ou menos, ela fala dela em terceira pessoa, né? Eu tenho uma sobrinha, quando ela tinha 3 anos, ela dizia: isso aqui é dela, é dela. Ela estava dizendo que era dela mesma, né? Mas ela referia a si mesma em terceira pessoa. Ou seja, não existe um sentido de, não existia nas ilhas de consciência o sentido de subjetividade, de ser sujeito. Tudo é objeto, ela mesma é um objeto, né? Uma ilha de consciência observando uma outra ilha de consciência. Isso aqui é dela, referindo a si mesma. Quando já existe uma integridade maior nesse ego, a criança, que é o ego rudimentar, a criança ela já começa a falar dela em primeira pessoa. Né? E ele vai se desenvolvendo, se tornando mais coeso ao longo de toda a infância. Mas ainda não é um ego bem forte, ainda é um ego que sofre ainda muitas influências do inconsciente coletivo,
e da psique familiar. Pode passar. Então, o que é que nós vimos até aqui? Nós vimos esses estágios. O Jung, gente, ele não foi um estruturalista, certo? Então, quando ele fala de fase, né, de desenvolvimento, ele não vai, a gente não deve entender essas etapas, né? No capítulo aqui, as etapas da vida humana, no A Natureza da Psique, ele vai falando dessas etapas, né? Só que a gente não pode compreender essas etapas como etapas rígidas, como etapas bem estruturadas, né? Como, por exemplo, em Piaget. Não, né? São, são desdobramentos, né, do desenvolvimento da consciência que vão acontecendo de uma forma singular em cada indivíduo. Mas ele chega a descrever essas fases, né? Aí na nossa citação, né, a primeira forma de consciência, portanto, né, é um mero conhecer. Ele vai chamar essa fase de estado anárquico ou caótico, que é aquela fase, gente, da participação mística, né, da completa indiferenciação. O segundo estágio, aquele do complexo do eu mais desenvolvido, é a fase monárquica ou monística. Essa fase aí já existem ali as ilhas de consciência, né? Mas a criança ainda fala dela num senso mais objetivo, né? Em terceira pessoa. E o terceiro estágio traz consigo um novo avanço da consciência, ou seja, a consciência de um estado de divisão ou de dualidade, que seria a etapa dualista, não mais monística, né? Esse dualista aqui significa que o ego já consegue ter um senso de subjetividade. A criança já consegue perceber a si mesma como um sujeito diferente do meio, né? Ou seja, começa a falar mais em primeira pessoa, né? Tem um desenvolvimento mais profundo, né? Mais avançado da linguagem, etc. Né? E até de algumas operações, né? Raciocínio, etc. Cabe aqui uma ressalva, né? Que essa fase dualista não vamos entender como aquela dualidade da divisão do conflito, né? E sim entender que a criança agora consegue ter um senso de objetividade e de subjetividade. Isso é que marca a fase dualista. Mas o ego dela ainda é rudimentar, ainda não é coeso o suficiente para comportar o conflito. Aí aquele outro sentido de dualidade, né, da dúvida. Mesmo que ela seja frustrada, gente, por exemplo, mãe, eu quero um brinquedo. Criança, a mãe, não. A criança começa a chorar, né? Aquilo ali frustra a criança. Aquilo ali causa um desprazer, um desconforto à criança. A criança sente desconforto, desprazer. Mas não é um conflito. Ela está harmoniosa no desejo dela de ter o presente, então, ou na raiva dela de não ter um presente. Não existe uma contradição. Ou ela se submete, tá bom, mãe, eu não vou ter o brinquedo, né? Ou ela se opõe. Eu quero, mas eu não quero. Mas ela tá com a consciência dela harmoniosa, sem conflito. Né? O Jung vai dizer, pode passar. O Jung vai dizer que só a partir ali, da adolescência é que vai existir, com o advento da puberdade, né, do desenvolvimento da sexualidade, de um novo salto, né, de um salto mais amplo no desenvolvimento da consciência, aí sim, né, aí vai haver uma coesão maior do ego e vai haver, então, a existência de problemas, né? Então, o que a gente entende? Que para Jung, no estado infantil, não existe um problema. Nada depende do sujeito.
Porque a própria criança depende totalmente dos seus pais. Ela ainda não nasceu inteiramente psicologicamente, né? Com uma consciência e um ego capaz, né? De conter contradições, né? Então, como esse ego ainda não está totalmente estruturado, ele é um ego rudimentar, a criança ainda está muito mergulhada na atmosfera dos pais, ela sofre uma influência muito grande da atmosfera dos pais. Vamos ler aqui a citação, né? Sim, aí é o seguinte. Por que, então, que não é fácil ser criança? Olha, está dizendo aí que para o Jung a criança não tem problema, né? Então, deve ser muito fácil ser criança. A criança não tem problema, mas é exatamente isso, né? A criança, ela não tem problemas, mas ela é apontada como um problema. Ela é um problema não para si mesma, ela é um problema para os pais dela, ela é um problema para o meio, para os professores, né? Ela só vai ser um problema para si mesma, como eu disse, com a irrupção da sexualidade, né? Que aí sim vai existir o problema psicológico. O problema psicológico só ocorre quando uma limitação exterior também é uma limitação interior. Né? Quando existe uma contradição interior entre duas partes aqui que estão com intensidades equivalentes brigando entre si. A criança não, ela só tem a limitação exterior. E ela se submete ou se opõe a ela. Né? Mas, apesar disso, de ela não ter problemas, conflitos psicológicos, né? E aqui não vamos entender isso como patologia, né? Pelo contrário, é no problema psicológico, é no conflito psicológico que existe um sofrimento, né? Uma contradição, existe então uma escolha moral, né? Com escolha existe um avanço, existe uma renúncia, uma perda, existe uma criação da consciência. É assim que a gente vai se desenvolvendo, né? É assim que a gente vai amadurecer. Mas na criança, não. Na criança, isso ainda não está operando. Porém, isso está operando nos adultos. É o adulto que tem conflitos. É o adulto que quer que a criança se comporte de uma determinada maneira e ela não se comporta. É o adulto que tem uma culpa. Né? Ah, eu devia fazer isso, eu não devia fazer isso com meu filho. Ah, meu filho está me deixando louco. Aí leva o filho para o consultório. Ah, ele está com um problema. Vamos ver quem é o problema. Né? Ou seja, isso nos leva a entender que o Jung vê o desenvolvimento infantil também sob a perspectiva de gerações, certo? Por quê? Porque, como ela está ainda muito imersa na psique familiar, ela vai acabar absorvendo problemas e conflitos de seus pais como próprios dela, né? O Jung também vai dizer, pela própria autorregulação, né, do sistema psíquico familiar, que muitas questões dos pais, que eles, as dualidades que eles enfrentam, a, as coisas da vida deles, as expectativas que eles têm sobre os filhos, ou os conteúdos que estão na sua sombra, né? Coisas que eles não conseguiram realizar, coisas que eles não conseguiram viver, ou coisas que eles nem mesmo conhecem, né, sobre a própria personalidade, acabam sendo projetados sobre os filhos. Eles é que possuem dualidade, os adultos, né? Eles é que possuem expectativas sobre as crianças. Eles é que não realizaram partes de si mesmos, ou não conhecem partes de si mesmos, e acabam projetando essas questões nos filhos. Né?
nessa citação aqui, né? A participação mística, que consiste na identidade primitiva e inconsciente, faz com que a criança sinta os conflitos dos pais e sofra como se os problemas fossem dela própria. Não são jamais os conflitos patentes e as dificuldades visíveis que têm esse efeito envenenador, mas as dificuldades e problemas dos pais mantidos ocultos ou mantidos inconscientes. A criança faz de tal modo parte da atmosfera psíquica dos pais, faz de tal modo parte da atmosfera psíquica dos pais que as dificuldades ocultas aí existentes e ainda não resolvidas podem influir consideravelmente na saúde dela. Então, ela está ali, né? O Jung diz que se a criança, pessoal, se ela estiver no ambiente sadio, com adultos maduros, né? que dão à criança aquela quantidade de amor suficiente, que sabem frustrar a criança, sabem dar uma noção de limite. Ou seja, se existe um ambiente sadio, o normal é a personalidade da criança se desenvolver de forma sadia. Se acontecer algum distúrbio, para o Jung, é porque houve algum distúrbio nesse meio, né? nesse tipo parental. Certo? E aqui não é só o pai e a mãe, né, gente? São as funções, são as figuras critério que estão perto da criança, né? Um tio, um avô, um professor, né? Os ambientes mais presentes, né, na vida da criança é a família e a escola, onde ela começa ali as suas primeiras socializações. Pode passar. Mais uma citação, pessoal, que eu vou ler aqui para vocês, sobre essa questão de como esses aspectos psíquicos dos pais podem ser nocivos, né? Via de regra, o fator que atua psiquicamente de um modo intenso sobre a criança é a vida que os pais ou antepassados não viveram. Aí o aspecto transgeracional do desenvolvimento psíquico. Né? Essa afirmação poderia parecer algo de sumário e artificial, sem esta restrição. Essa parte da vida a que nos referimos seria aquela que os pais poderiam ter vivido se não a tivessem ocultado mediante subterfúgios mais ou menos gatos. Trata-se, pois, de uma parte da vida que, numa expressão inequívoca, foi abafada, talvez com uma mentira impiedosa. É isto que abriga os germes mais virulentos. Né? Por quê? Que isso abriga os germes mais virulentos? Porque isso estava pelos poros, né? A criança, ela não absorve mais o que é dito do que o que é visto ou sentido, né? Então, não adianta você falar coisas para a criança se você não vive essa verdade. É o exemplo, é o que você efetivamente vive emocionalmente, são as suas emoções, são as suas ações também, né? Que mais vão influenciar a criança do que simplesmente um direcionamento educacional ou uma palavra. Porque ela vai captar o não dito, ela vai captar as entrelinhas. Ela tem um radar, digamos assim, para esse inconsciente familiar, né? E também coletivo, né? A gente vê muitos sonhos arquetípicos, né? Com temas mitológicos, em sonhos infantis. Então, vamos passar aqui para o próximo slide. Além das problemáticas do seu entorno, a criança também enfrenta o desafio interno de prosseguir com o seu desenvolvimento. Mas antes de falar disso, eu quero trazer assim, né, pessoal, um pouco de alguns exemplos, né? Alguns exemplos desses germes virulentos, né? Por exemplo, né, pais que ocultam coisas dos filhos, aqueles segredos familiares, né? Para protegê-los.
né? Isso vai gerar algum tipo de consequência daquela criança, né? Ela vai captar que tem algo ali. Pode ser que ela assimile aquilo como dela, né? As crianças costumam se culpar pelas brigas dos pais, pelas separações e coisas assim. Quando não é apresentada uma honestidade de fatos, né? Aqui é importante frisar que a criança, a gente não pode mentir para a criança, porque a alma da criança, ela busca e ela enxerga a verdade, né? Mas a gente também não precisa dar uma resposta completa, né? Assim, com todos os elementos racionais, né, intelectuais que uma criança ainda cognitivamente não tem a capacidade de assimilar, né? A gente pode ver, por exemplo, nesse livro aqui, o Desenvolvimento da Personalidade, no caso da Ana, né, que o Jung, ele acaba fazendo uma análise dela a partir da análise dos pais, né, por correspondência. Ela vai apresentando o desenvolvimento da consciência dela a partir da problemática de como eu vim ao mundo, né? Como é que os filhos nasceram, como é que eu vim ao mundo, enfim. Né? E aí vem a primeira explicação, né? Que é uma explicação que é fantasiosa, né? Da questão da cegonha, por exemplo, que não é uma verdade absoluta, mas também não é uma mentira, né? Realmente é uma sementinha que é plantada, etc, etc. Né? E naquele momento é suficiente para a criança aquela resposta. Isso vai dar conta de sanar o conflito, né? Mas o pensamento ele vai amadurecendo e pela via da fantasia ele vai se desenvolvendo, né? O Jung fala do desenvolvimento espontâneo do pensamento pelo uso da fantasia. Então, se você já dá uma resposta completa para a criança, você vai estar matando, né, o desenvolvimento espontâneo do pensamento dela através da fantasia. Então, por isso que é importante a gente entender como é que a criança vai funcionando, para a gente não atrapalhar o desenvolvimento dela. Né? Aí daqui a pouco ela não, mas começa a desconfiar, né? Começa a perceber que não tem essa cegonha não. Mas eu tive um sonho, enfim, aí vai apresentando outras perguntas mais elaboradas, né? Aí o Jung vai vendo todo esse desenvolvimento espontâneo do pensamento. Portanto, a gente deve falar a verdade, mas não retirar, embarcar, né? Dar a resposta suficiente. Deixar a criança procurar, deixar a criança perguntar, deixar a criança se inquietar, né? E não perder esse desenvolvimento. Outra questão, né, que pode, influência externa aqui no caso, né, que pode impactar no desenvolvimento de uma criança, né? Pais, por exemplo, principalmente na geração atual, né? A geração dos meus pais, não tinha esse negócio não, né? Assim, a criança, era o pai e a mãe que eram os importantes da casa, né? Hoje em dia não, o filho que é o rei, né? Que é o importante da casa, né? Fazem tudo pelo filho. É uma geração que tem dificuldade de colocar limites, né? Foram frustrados em suas infâncias e não querem que seus filhos sejam frustrados, né? Então, as crianças acabam não vivendo as frustrações que são importantes para o desenvolvimento de um ego coeso. Né? É importante a vivência da frustração e do limite. Não para ficar ali só no negativo, naquela agonia, né? Mas em seguida, olha, eu sei que você não gostou disso, eu sei que você está sofrendo, mas na frente você vai receber isso, né? Você está de recuperação, tudo bem, né? Mas você vai recuperar e vai, né? Sempre trazendo um acolhimento. Mas deixar a criança viver uma perda, deixar a criança viver uma frustração.
né? Isso vai ser importante para o ego dela ter uma força suficiente para suportar as exigências do crescimento e os conflitos da vida, né? Para mais na frente cumprir a meta da individuação. Uma outra questão também, né, que às vezes não estão bem resolvidos nos pais, né, e que acabam sendo influências externas que, que sobre a criança, né, que podem atrapalhar o seu desenvolvimento, a questão do limite, né? Muitos pais, eles, na vida de hoje, corrida, acabam se culpando pela ausência. Ah, eu não estou em casa, né? Então, no final de semana eu vou ficar com meu filho, então eu vou dar tudo ali que ele quer. Não coloca ali um limite, né? Ou não sabe estabelecer um limite. Por exemplo, ah, minha filha, não vá por ali, né? Eu já vi, né? Em festa de criança, não entre ali. Ali é só o pessoal staff, né? Só funcionários. A criança curiosa, né? Não é que ela queira desobedecer os pais, ela está ali no instinto dela de curiosidade, né? Ela está ali explorando o mundo. Aí a mãe diz, tá vendo, doutora? Eu falei para ela para não entrar, mas ela entrou. Tá vendo como essa menina tem um problema? Tá vendo como ela é desobediente? Né? Aí você respira, né? Você diz assim, bom, ela estava ali curiosa, né? Ela não tem a condição de parar e pensar, eu quero ir, mas a minha mãe não deixa. Então eu vou ter que tomar uma decisão. Então, não tem condição ainda para isso, né? Então, o que a gente vai orientando, que a mãe tem que ir lá e dizer, pegar na mão da criança, né? A criança ela vai entendendo o limite muito a partir do limite corporal, né? Filha, pega na mão. Não pode entrar aqui, porque aqui é só os funcionários. Vamos ali para outro espaço. Aí pega e leva a criança. Aí a criança, ela consegue integrar mais aquela experiência, né? Então, muitas vezes, os problemas que os pais apontam que as crianças têm são, na verdade, dificuldade dos pais de entender o funcionamento da criança, são expectativas dos pais, expectativas das escolas, né? As escolas valorizam crianças destas, crianças extrovertidas, se bem que isso já mudou, mas crianças extrovertidas, né? São matérias, né? Português, matemática, nananana, né? E às vezes a criança tem uma personalidade mais criativa, mais artística, menos técnica, menos numeral, né? E aquilo não é valorizado naquela escola, não é estimulado naquela escola, né? Aí a criança às vezes é apontada como um problema, mas nem é, né? Ela não é entendida, ela não tem um ambiente ali que comporte a sua, o seu desenvolvimento espontâneo, né? A sua singularidade. Gente, alguma pergunta, alguma dúvida? Posso, posso continuar, prosseguir? O que é que vocês acham, né, dessa parte que eu estava falando, da questão dos limites? O que é que vocês observam na clínica de vocês? Alguém gostaria de falar algo? Oi, Érica. Bom dia, pessoal. Interessante essa questão que você citou sobre limite, porque eu vejo muito isso na clínica mesmo, essa dificuldade, né? Temos muitos reizinhos em casa, né? E até pelo fato das crianças, quando há, né, transtornos envolvidos, e aí a criança está no autista, ou tem a questão de TDAH, ou tem hiperatividade, às vezes não é nem o caso de um autista, por exemplo. Então, você já não teve muita, você não deu muita possibilidade. É uma família, exemplo, uma família bem com uma dinâmica bem complexa, a criança ela não consegue se desenvolver porque ela está no meio daquilo ali, daquela estrutura, o ego ainda se diferenciando, né? E você vê que a criança ela está realmente perdida.
Então, aí não vem fala, não vem um monte de coisa. Os pais se preocupam, levam, né, para fazer várias avaliações. Eu já conheci casos que, assim, eu achava bem assim, curioso, né? Porque a mãe via um problema no filho, mas levava nos profissionais e nada. Ela levou tanto, até que um dia alguém deu um diagnóstico de autista para o menino. E aí ela começa a se justificar a partir disso. Não, eu preciso fazer isso para ele porque ele é autista, eu preciso dar isso para ele porque ele é autista. Então, essa relação de colocar no centro, nessa coisa que você falou, é super importante, né? Pegar na mão, né? Então, não pode ir por ali. Então, não tem muito isso. Eu vejo os pais com muita dificuldade, vejo as famílias com dificuldade de poder dar um não, de poder dar um aparato, né? Dar uma segurança. Isso é bem importante a gente falar sobre isso, é muito legal. Eu estou gostando muito daqui do. Ah, que bom, Gabriel. Obrigada pela sua contribuição. Pessoal, alguém observa isso também aí na sua prática, na sua visão de mundo, né? Tem filho, tem convive com criança, né? E gostaria de falar, né? Sobre essas influências externas, antes da gente falar um pouco aqui do mundo interior. Então, nesse caso, eu vou prosseguindo, né? Tem uma coisa, gente, que é importante colocar aqui, que é o seguinte. E nas próximas aulas, né, quem se interessar em fazer o curso completo, porque é o seguinte, o Jung, gente, é importante a gente entender que o Jung, ele escreveu lá na sua época, né? Lá na sua época. Ele também não teve um aprofundamento, uma análise de criança para elaborar mais profundamente uma teoria da personalidade infantil. Então, as contribuições dos pós-jungianos, elas são fundamentais para a nossa compreensão, né? O Erich Neumann e o Michael Ford, os mais conhecidos, né? O Erich Neumann, mais conhecido aqui no Brasil, que o Michael Ford, mas também ele é conhecido. Nós vamos ver esses dois autores, algumas contribuições, longe, né, de abarcar toda a teoria deles, num curso de curta duração como esse. Mas para quê? Para dar um embasamento maior, teórico, no atendimento das nossas crianças. Por quê? Porque a visão do mundo já é como se já está ultrapassada, digamos assim, né? Não que isso tudo que eu falei para vocês não exista mais, não. Mas já existe, por exemplo, o Neumann, ele já fala que quando o Jung fala, né, que a criança ela é indiferenciada, né, ele vai falar que ela só vai desenvolver esse ego, mais essas ilhas de consciência, lá depois da fase embrionária, lá depois do segundo, terceiro ano de idade, né? Embrionária, não no sentido biológico, né, que ela já saiu do útero, mas ela ainda está imersa, né, no inconsciente da mãe, até os 2 ou 3 anos de idade, até ela ir formando essas vidas de consciência. Isso lá atrás, né? Porque as crianças ali iam para a escola com 6 anos de idade, com 5 anos de idade. Hoje, uma criança vai para a creche com 9 meses, 10 meses. Então, a quantidade de estímulos que tem, né? O próprio desenvolvimento da psicologia perinatal. Então, tem muita coisa aí que já aponta para um surgimento de uma consciência um pouco mais cedo, né? Então, tem estudos aí mais complexos, mais, né? Por exemplo, o Jung vai dizer que não é só na puberdade que vai vir uma busca maior de diferenciação, né? Que o adolescente ele vai realmente ele se separar do mundo dos pais e vai ele formar um ego mais forte, né? E vai, né? Já conter elementos contraditórios, não são mais leis de consciência. A gente já vê, né, essas buscas por diferenciação hoje em dia já a partir da segunda infância, com 6, 7 anos. Né? Não é mais uma coisa que só ficou para a adolescência. Né? Então, é importante trazer isso aqui para a gente entender que o pensamento do Jung, nessa revisão que nós estamos fazendo da teoria junguiana, é muito importante.
mas que para a gente que quer aprofundar na infância, que atende crianças, né, principalmente, por exemplo, o Fordham, ele foi o primeiro psicólogo analítico, da psicologia analítica, a trabalhar, a atender crianças, né? A ter ali um modelo de psicoterapia infantil dentro da abordagem junguiana, que ele, né, ele estudou muito a Melanie Klein, né, a teoria psicanalítica e tudo mais, deu uma grande importância ali à questão da transferência e tudo, né? Então, é importante a gente entender que o processo de individuação para esses autores, ele não começa a partir da segunda da metanoia, né? Na crise da meia-idade, como diz o Jung. Pronto, agora o ego aqui está formado, já atingiu suas conquistas, né? Agora ele vai aqui para a segunda metade da vida, né? Vai enfraquecendo seus raios, né? Do sol, né? E vai ali servindo a uma meta maior, a meta do self, né? Para cumprir a meta da individuação. Não, eles vão dizer que a individuação ela já começa no início da vida, né? Que já existe ali um self na criança, né? Que já consegue se relacionar com esse ego mesmo rudimentar, né? Então, existem também influências internas, né, de apreensão do mundo, né? Como é que a criança lida com o próprio impulso dela, né, de desenvolvimento do seu ego, né, de busca de diferenciação, e ao mesmo tempo essas influências externas, né, e ao mesmo tempo a influência também do inconsciente coletivo. Então, é tanta coisa, por isso que não é fácil ser criança, né? Porque como é que esse ego vai se desenvolver de uma forma sadia? Aqui nesse slide, né, a gente fala aqui de momentos regressivos e momentos progressivos. Eu botei regressivos duas vezes, gente, desculpa. É momentos regressivos e momentos progressivos, né? Isso a gente vai entender melhor na próxima aula, quando a gente for falar de Neumann. Por quê? Porque a criança ela não nasce ali no inconsciente, né? Ela está ali no mundo indiferenciada, está ali na participação mística, ela está ali no mundo do matriarcado, né? A fase do matriarcado. Depois ela vai ser inserida na cultura, a partir da ativação do arquétipo paterno, né? Que traz a lei, agora você vai para a escola, agora você vai, né, fazer as suas incursões no mundo. E a lei, né, ela frustra a criança, né? Então, aí a criança repride, às vezes, né? Porque quer ficar naquele mundo que ela não tem frustração, né? O mundo da proteção, da nutrição, do acolhimento, o mundo matriarcal. Mas, ao mesmo tempo, se ela ficar ali, ela vai ser devorada. Ela não vai conseguir se diferenciar, ela não vai conseguir fazer, né, a sua caminhada heróica pelo mundo, né? Aí ela precisa, então, seguir, né? Vocês que atendem crianças, ou que têm filhos também, vocês vão ver que as crianças ali de 4, 5, 6 anos, elas brincam muito de guerra, né? De super-herói, de... Elas brincam muito com isso, né? Assim, que é como se ela estivesse ali atualizando o arquétipo mesmo do guerreiro, né? Ele vai ali pegar a espada, cortar ali a barriga da mãe dragão, né? E vai sair para o mundo, né? Vai fazer suas incursões no mundo. Então, a criança ela vai assim, regredindo, progredindo, e vai avançando, né? Então, existem as questões internas e as questões externas também, né? Pode passar. Nesse slide aqui, né, da Batalha do Guerreiro, como ao fortalecimento do ego, que é o que a gente estava falando, é importante a gente entender como é fundamental a qualidade da relação primal. A relação primal é aquela relação de unidade mãe e bebê, né?
a qualidade daquela relação primal para a formação de um ego coeso, né? Se aquela relação permitiu à criança a vivência de um amor verdadeiro, né? Ou se não, né, se a criança experimentou ali uma negligência, um abandono, né? Isso vai ser fundamental, vai determinar o modo como esse ego vai se formar. Vai ser um ego mais positivo, né? Mais fortalecido, capaz de lidar com conflitos, com questões, ou se vai ser um ego mais negativizado, né? Um ego mais frágil, um ego menos coeso. Um ego coeso é um ego capaz de dar conta das exigências do crescimento, da ampliação da consciência a partir de conflitos e sofrimento, a fim de cumprir futuramente a meta da individuação. Isso aqui, gente, da relação primal, aquele autor que eu falei para vocês, o Erich Neumann, nesse livro aqui, ó, Criança, ele vai falar bastante sobre como se dá essa relação primal e quais são aí as consequências, se botar aqui para carregar. Não vou me embora aqui. Porque, bom, ele vai esmiuçar, né, as consequências de uma relação primal positiva e de uma relação primal negativa, né? E ele vai trazer as fases ali do desenvolvimento do ego, ou seja, ele vai destrinchar muito mais, né? Ele vai teorizar muito mais detalhadamente na visão dele, né? Uma visão mais atualizada, né? O desenvolvimento da personalidade infantil. Inclusive, ele era amigo do Jung, né? O Neumann, o Jung reconheceu a obra dele. Pode passar para o próximo slide, Cecília. Faltam 10 minutos. Faltam 10 minutos. A Karine colocou aí o nome do autor, né? Erich Neumann. E aí, gente, falta 10 minutinhos aqui para o nosso fim, né? Esse foi o conteúdo que eu tinha planejado para essa primeira aula, né? Ou seja, não junguiana sobre a para a gente, nas próximas aulas, adentrar nesses pós-junguianos, né? Então, o curso, né? A infância sob o olhar da psicologia analítica. A primeira aula foi hoje, né? A aula aberta e gratuita. A segunda aula, para quem quiser se inscrever, acontece no próximo sábado, que eu vou trazer as contribuições do Erich Neumann sobre a infância. A gente vai entender essa transição do matriarcado ao patriarcado. Pode passar o slide, Cecília. Na aula 3, que vai ser dia 11, tá? A gente vai falar um pouco das contribuições do Michael Forger sobre a infância, né? As contribuições que ele deu para a psicoterapia com crianças. E na última aula, no dia 18, a gente vai falar das possibilidades da psicologia, da psicoterapia analítica infantil. Vai falar de recursos terapêuticos, né? Desenhos, jogos, caixa de areia, trabalho com sonhos, enfim, né? E também falar de orientações de pais. Entender um pouco aí do manejo com crianças, certo? Quem quiser se inscrever, as inscrições estão no link da bio do perfil @artesaniapsi, certo? Lá você vai ter um formulário de inscrição. Pode passar o slide, Priscila. Esse curso, né? Hoje a aula foi um pouco mais curta, de 10h30 a meio-dia, 1h30, né? Mas as próximas aulas serão de 2h30, tá, gente? De 10 a 12h30. Totalizando uma carga horária de 12 horas da aula, a gente vai emitir certificado, certo?
E para quem se inscrever até o dia 30 deste mês, sai com desconto de R$ 247. Após o dia 30 até o dia 3, o preço integral, que é R$ 297, para esse curso, né? Que é uma revisão introdutória, né? Se não dá para, numa aula, né, falar de toda a teoria de um teórico, né? Mas para trazer aí uma noção além do IU, né? Para o nosso trabalho, para a nossa compreensão sobre criança. Né? Apresentando aqui, lançando oficialmente o curso, encerro aqui o conteúdo e queria deixar esses minutos finais para comentários, perguntas, dúvidas. Deixar meus agradecimentos, né? Obrigada por todos que compareceram. Essa aula ficou gravada, né? E vai ser enviado o link da gravação para todos os inscritos. Ô, Érica, deixa eu te perguntar mais uma vez sobre a questão da referência. Esse esqueminha que você trouxe do estado da indiferenciação, ilha de consciência e ego rudimentar, ele está na natureza da psique também? Sim. Nesse capítulo aqui, 16, que é chamado As Etapas da Vida Humana. Ótimo. Certo? Da natureza da psique. Nessa aula, gente, a natureza da psique, eu usei o desenvolvimento da personalidade. Ótimo. Certo? Na próxima aula, eu vou usar bastante esse livro aqui, né? A criança se mostra. E para quem se inscrever no curso, vai receber direitinho os textos, né, as indicações de leitura, certo? Para a gente poder fazer um curso, né, com leitura prévia, para a gente possibilitar aí uma discussão, certo? Vai ser bem bacana. Vou parar aqui a gravação. Mais alguém, gente, gostaria de manifestar alguma coisa? Renata está dizendo que vai precisar. O pessoal está se despedindo. Thaís, obrigada a você, viu, pela sua participação. Muito bom te ter conosco também. Renata, obrigada também pela sua presença. E é isso, gente. Já que ninguém mais se manifestou, queria agradecer a participação de todos. E vocês vão receber o e-mail, certo? Com o link desta aula e também com as informações do curso, tá bom? Com o link de inscrição, quem quiser prosseguir, né? Com os estudos do curso A Infância sob o Olhar da Psicologia Analítica nos próximos 3 sábados. Tá bom? Então, chegamos ao final de hoje. Ótimo, obrigada, Érica. Até mais. Obrigada, até mais, gente. Tchau, tchau, gente. Bom fim de semana. Tchau. Tchau, Gabriel. Tchau. Muito, muito obrigada. Foi muito bom. Você está de parabéns. Obrigada, Ciclene. Vamos conseguir ter acesso à gravação, por favor, porque eu só consegui entrar agora. Boa tarde. Boa tarde, Giane. Eu vi que você conseguiu entrar agora. A gente acabou de finalizar a aula. Mas sim, todos os inscritos nessa aula
irão receber o link da gravação da aula. Você vai poder assistir. Você também vai receber um e-mail com o lançamento do curso. Essa é a primeira aula de um curso. Se você quiser se inscrever para ter acesso às demais aulas, vai ter lá nesse e-mail os módulos que nós vamos trabalhar. Tá bom? Obrigada. Obrigada a você. Ainda está gravando, né? Eu botei stop call. Stop. Tem que colocar interromper gravação. Interromper. Aqui só tem stop call. Ah, então é porque tá em inglês o teu. Mas não parou. Vamos deixar aqui, vou botar de novo. Stop call. Não parou. Tu tá fazendo isso pelo da artesania, né? Pronto. Ei, quando eu botar stop recording, já vai gerar o link, já vai direto para o nosso drive. Vai. Então, pronto.